Olha, minha rapaziada, eu confesso pra vocês que eu não lembro de um jogador que tenha gerado tanto frisson nos primeiros momentos dele com a camisa do Atlético. Acho que na primeira partida um pouquinho mais concreta que a gente pôde ver dele com a camisa do Atlético, que Carlos Teran, assim. O que eu recebi de mensagem nas últimas horas, nos últimos dias, o pessoal falando, cara, esse maluco ele é muito bom. Foi muito grande, assim, o número de mensagens, e eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade, né? O Atlético ele tá vivendo uma necessidade há muito tempo da chegada de zagueiros que cheguem e gerem um impacto positivo, tanto em questão de número, tanto em questão de estatística, que é muito importante sim, mas em questão de sensações também. Eu acho que o Teran, se não teve estatísticas tão expressivas, deixou uma sensação muito positiva, seja jogando futebol ou seja cobrando lateral também, porque meu Jesus amado, o que o Teran fez cobrando lateral ali foi sacanagem. Então, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. Esse processo é muito importante. Se você gosta do meu trabalho, se você quer debater o assunto, deixa o seu comentário. Se o comentário for legal, pode ter certeza que eu vou responder para a gente ter o nosso debate. E óbvio, se você quiser contribuir financeiramente aqui com o meu trabalho, se quiser ajudar a manutenção desse canal, o Live Pix está no ar, você manda a mensagenzinha, eu vou ler, a gente pode rodar durante a live, então conto com a força de vocês. Primeiro, eu acho que eu preciso falar do Teran para depois a gente falar de uma perspectiva um pouquinho mais ampla envolvendo tanto o Teran quanto o Arthur Dias, porque eu acho que o Atlético ele conseguiu encontrar uma zaga de muito potencial. E a minha impressão sobre o Teran foi de um zagueiro que fez um grande jogo contra o Botafogo, assim. Tudo que o Teran fez até o pênalti era elogiável. O Teran conseguiu se impor fisicamente em todos os sentidos. O Teran seguro na bola aérea, que eu acho que vem sendo um drama geral dos nossos zagueiros durante muito tempo. O Teran com muita capacidade de cobrir espaços nas costas. Um zagueiro daquele tamanho, você fica cauteloso assim se ele vai ter mobilidade, se ele vai ter velocidade para defender a profundidade. E ele foi muito bem nesse sentido. O Teran com muita capacidade de ser esse jogador que controla basicamente todos os sentidos, até na saída de bola. Não é uma grande construção que o Teran faz, mas alguns passes ali bem significativos, cara. Alguns passes ali, pô, virando o pezinho no momento final para enganar um atacante, quebrando uma, quebrando duas linhas, encontrando Zapelli em vários momentos. Então, assim, até o pênalti a atuação foi muito boa. No pênalti, acho que ele vai mal. Acho que ele demora a reagir. Acho que ele poderia ter tido ali uma reação muito mais rápida para fazer o corte. Acontece. Meu único OBS é que isso não pode virar rotina. E eu vou te falar, na expulsão, o Teran ele foi muito bem. Na expulsão, o Teran ele demonstra uma velocidade, uma capacidade de recuperação muito boa. Eu fiquei impressionado de ver o quanto o Teran dispara lá de trás, chega lá na frente numa velocidade, numa agilidade que eu fiquei assim, um pouquinho aberto. Então, a primeira impressão em relação ao Teran, ela é ótima. Óbvio que a gente vai cobrar que esse jogador consiga manter o nível de atuação que ele teve, sem os erros que naturalmente podem acontecer para o zagueiro, que quanto menos erra, melhor a gente avalia a situação aqui. Mas eu quero falar sobre a dupla Teran e Arthur Dias, que eu fiz a brincadeira, né? Botei aí a zaga do futuro do Atlético, porque eu acho que sim. Eu acho que é uma zaga que tem total capacidade de ser a zaga do futuro do Atlético, uma zaga de nível muito alto. Mas para isso acontecer algumas questões, elas precisam rolar. Mas primeiro eu queria destacar o encaixe de Teran e Arthur Dias. E eu acho que é um encaixe muito positivo. O Teran sendo, por exemplo, assim, o bad cop, aquele zagueiro mais carrancudo, aquele zagueiro facialmente que bota mais respeito, fisicamente de uma imposição muito acima. Um jogador que vai, pô, entrar em duelo contra qualquer atacante do futebol brasileiro e o Atlético não vai ver esse duelo acontecendo numa sensação que o nosso zagueiro vai perder. Então, um zagueiro forte, um zagueiro muito sólido, um zagueiro que traz a segurança para o jogo aéreo, um zagueiro que traz a capacidade do Atlético ter a área bem protegida. E você, ao lado dele, consegue ter um jogador como Arthur Dias, que é um jogador de muita capacidade técnica. Que a gente pode falar de outras características, algumas que se assemelham ao Teran, como a capacidade de
O jogo aéreo do Arthur, que eu acho muito bom, a velocidade para fazer coberturas do Arthur, eu acho ele até melhor do que o Teran. Mas principalmente a capacidade de construção, a mobilidade, a capacidade de perseguições mais longas do Arthur, que é de um nível muito alto também. Então você vê o encaixe acontecendo. Um mais técnico, um mais físico, um de saída de bola melhor, outro de proteção de área melhor, um de jogo aéreo melhor, outro de capacidade de boas coberturas. Então o encaixe ele é muito óbvio. Só que aí entra a questão. A capacidade do Atlético de desenvolver esses atletas. Será que a gente vai ter a capacidade de pegar dois jovens jogadores e botar eles na condição de um patamar muito alto? E eu acho que quando a gente fala sobre esse processo de desenvolvimento, a gente começa falando também um pouco do torcedor. O torcedor do Atlético ele tem que estar disposto a viver esse processo junto tanto com o Teran quanto com o Arthur Dias. Óbvio que vai depender do desempenho desses dois jogadores, mas o torcedor ele não pode condenar esses caras no primeiro momento, no primeiro erro, porque, volto a dizer, erros vão acontecer. É natural que os erros aconteçam e a partir do momento que esses erros acontecem, a gente precisa ter maturidade para interpretar os erros. Se é uma rotina, se vai acontecer de novo, se foi um ponto fora da curva. Mas agora falando sobre o clube, eu acho que o Atlético ele tem que se fechar no seguinte aspecto. A partir do momento que eu quero competir alto, como eu competi recentemente, brigando por títulos, disputando Libertadores, chegando longe de Libertadores, eu preciso ter um processo interno de desenvolvimento de atletas. A gente não pode falar de jogadores que saiam queimados do clube. A situação do Cauã me incomoda, a situação do Emerson me incomoda muito mais. Que o Atlético não foi capaz de fazer com que o garoto se desenvolvesse aqui dentro. O Cauã quis dinheiro, o Cauã saiu. O Emerson poderia ser um jogador que teria um crescimento interno muito exponencial a partir do momento que o tempo passasse e ele amadurecesse, porque era muito bom jogador. Então acho que esse é o primeiro ponto. E assim, agregar coisas ao jogo, tanto do Arthur quanto do Teran. Eu acho que esse que é o grande ponto de evolução que a gente cobra e desenvolvimento que a gente cobra que o Atlético tem com esses jogadores. Se o Teran hoje é um zagueiro que se sobressai mais pela força física, o Teran ele tem que melhorar na saída de bola. E aí você precisa ter trabalhos específicos para que o Teran cresça no sentido da saída de bola. Se o Arthur hoje é um jogador muito mais móvel, mais técnico, ele tem que ser muito bom protegendo a área. Então, o Atlético ele precisa estar focado para adicionar características positivas, qualidades ao jogo desses dois jogadores. Fazendo isso, o céu é o limite. Fazendo isso, o potencial da zaga do Atlético, em muito pouco tempo, se tornou um potencial muito alto. Porque há pouco tempo a gente falava de Abrão e Léo. Eu até achava uma zaga ok para a Série B, mas com potencial baixo. Quando a gente fala de Arthur e de Teran, nesse primeiro momento, a expectativa é que esses caras eles possam entregar muito mais. Ou seja, a gente fala de um potencial mais alto. E a gente precisa saber explorar esse potencial exatamente fazendo o que eu falei. Adicionando situações ao jogo dos dois. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E que seja realmente a zaga do futuro do Atlético. Valeu, 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 valeu. Tchau!